A paz do Senhor, amados, espero que esteja tudo bem com você. Hoje é o dia 68 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos começando hoje o livro de Josué, amém? E a nossa porção diária da leitura de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Separa um tempo, reserva um tempo aí, faça a sua leitura, e depois você volta para o vídeo aqui para você acompanhar com a gente, amém? E o nosso texto devocional de hoje vai ser no capítulo 4 e o verso 23, amém? E a palavra do Senhor diz assim, Josué 4, 23. Porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Amém? Amados, nós encerramos ontem Deuteronômio e hoje estamos iniciando aí o livro de Josué. Amém? Então acabamos o período do Pentateuco, né, o qual foi escrito por Moisés, e estamos hoje iniciando o livro de Josué, que acreditamos, né, pela maioria dos teólogos se posicionam, foi escrito pelo próprio Josué, amém? Com exceção aí dos últimos relatos. O mais importante é entender o que Deus quer passar para nós através desse livro, né? Se lá no livro de Deuteronômio Deus tinha uma repetição da lei para que os filhos daqueles que saíram do Egito não se esquecessem das leis de Deus, o livro de Josué, por sua vez, ele tem um homem que dá acesso a esse povo à terra do descanso, à terra da promessa, tá bom? Esse homem se chama Josué, que é o sucessor de Moisés, que nós vimos lá em Deuteronômio, né? Por incrível que pareça, o nome Josué é exatamente o nome de Jesus. Josué é a pronúncia em português de Yeshua, né? E no hebraico, e Jesus seria a sua pronúncia em português do grego, né? Então, Jesus significa Jeová, ou o Senhor é a salvação. E Josué tem o mesmo significado, o Senhor é a salvação. E por incrível que pareça, assim como Jesus nos dá acesso aos céus e à Nova Jerusalém, que é o nosso descanso eterno, Josué, por sua vez, vai dar acesso a esse povo à terra prometida. Então Josué ele tem uma espécie de semelhança com Jesus, assim como Moisés tinha. Enquanto Jesus tira o povo do pecado, Moisés tira o povo do Egito. E enquanto Jesus introduz o ser humano na Nova Jerusalém, na salvação celestial, Josué introduz o povo na terra prometida. Amém? Isso é muito importante ficar na nossa mente. Então, quando você for ler o livro de Josué, isso vai estar aqui, ó, gravado na sua mente, e o seu entendimento vai ser mais claro sobre esse livro. O capítulo 1 é Deus animando Josué, dentro daquelas palavras que Moisés já tinha dito para ele. Anima-me, ser forte e corajoso, que o Senhor teu Deus fará com que você faça esse povo herdar essa terra. Está aqui no capítulo 1. No capítulo 1 ainda, o povo começa a se preparar para poder atravessar o Jordão. Eles não sabiam como seria essa travessia ainda. O capítulo 2, assim como Moisés mandou 12 espias na terra prometida para ver como era a terra, Josué, por sua vez agora, ele vai mandar 2 espias lá em Jericó para ver como era a cidade de Jericó. É interessante que Josué aparentemente foi um ótimo discípulo, né? Ele aprendeu muito bem com Moisés como trabalhar com o povo e com Deus. E aqui está o reflexo do aprendizado dele, né? E nós vamos aprender que esses espias visitam a casa de Raabe, né? E ali nasce uma promessa de salvação. Então, se você está trabalhando para o reino, não desista, porque Deus tem um plano de salvação para sua casa, tá? O capítulo 3 vai relatar como foi essa travessia do Jordão.
a ordem de Deus era que os levitas, os sacerdotes, pegassem a arca, né? E que houvessem um representante de cada tribo. E quando os levitas tocassem o primeiro pé no Rio Jordão, o rio se abriria. Amados, imagina essa cena para aquele povo que nunca tinha visto sinais assim, a maioria deles não viram esses sinais espantosos que os pais deles viram lá no Egito. Para eles foi uma cena maravilhosa, né? Eles verem os sacerdotes pisando nas águas e o Jordão se abrindo, né? Maravilhoso. E quando eles estão lá no meio do Jordão, são pegas 12 pedras do Jordão. Cada pedra representava uma tribo e cada pedra seria um memorial para cada tribo. Então eles pegam as pedras e retiram elas do Jordão. Quando eles atravessam o Jordão, lá no capítulo 4, essas pedras são colocadas em Gilgal, elas são organizadas ali, né? Essa região, o Gilgal, esse local, futuramente será o local onde Samuel será consagrado juiz e Saul será proclamado rei de Israel, né? O primeiro rei de Israel. Então eles colocam ali as 12 pedras e então nós encontramos o texto que nós lemos para o devocional. Eu gostaria muito de falar sobre a coragem de Josué, mas acredito que isso você já tem ouvido muito. O que eu quero trazer para nós hoje, além de todos esses ensinamentos que nós já temos aqui nesse livro maravilhoso, né? Nós temos aqui algo interessante. Esse povo que está entrando na terra, como eu já mencionei, eles não viram os sinais que os pais deles viram. Nós temos que lembrar que nós acabamos de ler Deuteronômio. Deuteronômio é um relato, é uma pregação, é uma exortação, como você quiser chamar. É um relato repetitivo daquilo que Deus ensinou para eles através das leis, mas aquilo também que Deus tinha feito. Então, o que eles tinham como prova dos milagres do poder de Deus era aquilo que os pais tinham contado e aquilo que Moisés tinha relatado. Mas os olhos deles, a maioria deles, não viram os sinais que Deus operou lá no passado. E agora, através das mãos de Josué, que é o sucessor de Moisés, aparentemente Deus vai começar a trabalhar igual trabalhou com Moisés. E essa foi a promessa de Deus para Josué. Igual estive com Moisés, também estarei com você. Então, amados, aqui tem algo importante para nós. Por quê? Nós temos que motivar os nossos filhos, e não somente os nossos filhos, mas as gerações futuras dos cristãos, a serem perseverantes em Deus, a serem animados em Deus. Como Deus encorajou Josué, nós temos que encorajar as próximas gerações. Agora preste bem atenção, se essas gerações não virem em nós ânimo, coragem, estratégias, tudo isso Josué, ele aderiu, ele absorveu de Moisés, e agora ele está colocando tudo em prática. Ele está sendo corajoso. Lá no capítulo 1 ele está dando ordens, está organizando. No capítulo 2 e 3 ele está mandando espias, ele organiza a passagem do Jordão, ele pede para levantar pedras, exatamente como Moisés trabalhava. Então nós estamos tendo aqui uma transição de autoridades, mas também uma aplicação de aprendizados. Então Deus hoje quer nos ensinar que assim como nós vimos, por exemplo, vou dar meu exemplo, eu vi o meu avô, estou vendo meu pai trabalhar na obra de Deus e agora é a minha vez de pôr em prática. Então não basta eu falar para a minha igreja, para a minha congregação e para os meus filhos o que o meu avô e meu pai fizeram. Eu preciso fazer também. Também não posso me escorar somente no que Deus fez na vida deles. É preciso que a geração dos meus filhos vejam milagres através da minha vida, certo? E agora Josué vai abrir o Jordão da mesma maneira que Moisés abre o Mar Vermelho, certo? Então Josué, ele não tem apenas aprendizado, ele não tem apenas estratégia e ele não tem apenas ordem e coragem, não. Agora Josué tem provas de milagres. Então realmente o mesmo Deus que esteve com Moisés está com Josué. Aqui está a importância de Deus operar sinais através da minha vida e através da sua vida. Os seus filhos, os meus filhos, as gerações futuras verão que o mesmo Deus que nós pregamos
Ah, Deus estava com Daniel, Deus estava com Davi, Deus estava com Pedro. Eles vão ver que Deus está também conosco, a partir do momento que Deus operar sinais em nossas vidas. Amém? Pode ver que o texto diz, Deus fez secar as águas do Jordão diante de vocês, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós. Então Josué está dizendo, olha, eu vi o mar se secar, vocês não tinham visto, mas agora vocês viram o Jordão se secar. Então vocês têm uma prova que aquilo que nós falamos para vocês, que Moisés falou para vocês, que os pais de vocês falaram para vocês, é verdade, porque os olhos de vocês contemplaram os mesmos sinais. Jesus vai dizer para os discípulos que eles poderiam operar as mesmas coisas que Jesus tinha feito e ainda sinais maiores. Jesus também disse, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Que Deus opere em você, em sua vida, grandes sinais, para que as gerações futuras saibam que Deus é com você. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós oramos a Ti com a mesma coragem, com a mesma força, com o mesmo ânimo e com a mesma fé que Josué. Oramos também com a mesma perseverança de não nos desviarmos da Tua palavra nem para a direita e nem para a esquerda. Buscamos as mesmas estratégias que os Teus filhos no passado buscaram. E queremos, Senhor, algo diferente hoje. Queremos provar dos Teus sinais das mesmas formas que os nossos pais provaram. Queremos ver os milagres acontecendo em nossa vida da mesma forma que os nossos avós viram, que os heróis da fé que nós temos viram e realizaram. Usa, Senhor, a minha vida, usa a vida do meu irmão que está me ouvindo agora, que está orando junto comigo agora. Derrama o Teu poder sobre a vida deles, derrama a Tua glória sobre a vida deles, para que da mesma forma que os nossos heróis da Bíblia viram milagres, que os nossos pais, nossos avós viram milagres, que os nossos olhos vivam e contemplem os Teus milagres, para que as gerações futuras, para que os incrédulos, os não crentes, creiam que o mesmo Deus da Bíblia é o Deus que está vivo hoje e é imutável. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse nosso material, deixa o seu like. Se você quer abençoar a vida de alguém, compartilhe esse vídeo, manda lá no grupo da família, manda lá no grupo da igreja, Deus vai abençoar você. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa o teu sininho. Eu creio aí que Deus vai abençoar a sua vida. Fique com Deus, uma ótima sexta-feira, que Deus abençoe sua casa.